Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos nos lembrar o que Jesus nos disse. Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, de 16 a 20, diz: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É interessante vermos que nesse texto fica bem claro que aqui fala nos 11 discípulos, mas eram 12, mas Judas já havia suicidado e Matias ainda não havia sido escolhido para o lugar dele. Portanto, são, na verdade, 11 discípulos por causa do que ocorrera com Mateus. Aliás, desculpa, o que ocorrera com Judas Iscariotes. Então, Jesus está ali com os 11 discípulos e ele vai para o monte. E ele marcou o monte onde era para eles irem. É sempre bom lembrar que Jesus sempre nos orienta onde devemos ir e onde nós iremos encontrá-lo. E esse texto nos mostra isso. E quando os discípulos veem Jesus, esse Jesus que os discípulos estão vendo é o Jesus ressuscitado, o Jesus que já havia sido crucificado, que já ficara na sepultura e que ressuscitara no terceiro dia. Foi crucificado na sexta e ressuscitou no domingo. E Jesus aparece aos seus discípulos e aqui são as últimas palavras de Jesus a eles. E ao verem Jesus, esses discípulos o adoram. E Jesus diz a eles: olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Autoridade tem quem pode delegar poder. Autoridade tem quem tem autonomia, tem poder de decisão. E Jesus recebeu isso na sua morte e na sua ressurreição. Por esse motivo, ele faz questão de dizer aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada. Toda essa autoridade no céu e na terra. Note o seguinte: Jesus tem autoridade. E por isso ele nos dá poder. Poder é autorização. É isso que é poder. Em Atos 1:8, Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus disse, mas recebereis poder. Quem tem autoridade, delega poder. E Jesus tem autoridade. E a autoridade que ele tem, ele recebeu na sua ressurreição, depois de passar pela morte sem pecado. Por isso, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele nos deu o poder. E ele nos deu o poder para quê? Qual o motivo? Ele disse, olha, portanto, vão e façam discípulos. É interessante olharmos essa palavra discípulo. No dicionário do Aurélio, ele traduz discípulo por aluno. Se nós pegarmos a educação brasileira, eu como ex-professor, eu vejo que a tradução não é boa. Porque, como diria Paulo Freire, a nossa educação é bancária. Ou seja, o professor joga conteúdo, mas ele não interfere em vida. Discípulo é seguidor, é aquele que aprende com os ensinos e aprende com a vida. E Jesus disse que os cristãos deveriam ir por todo o mundo, portanto, vão e façam discípulos. Por que temos tantos problemas na igreja? Por que temos tanta infantilidade na igreja? Porque temos poucas pessoas que são seguidoras de Jesus, mas temos muitas pessoas que são admiradoras. Aí está a grande diferença. E ele nos disse, olha, vão e façam discípulos de todas as nações. Como que se faz discípulos? Primeiro, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinando-os. Discípulo é alguém que aprende com ensino, e esse ensino tem que ser regado com a vida. E Jesus nos deu essa tarefa, esse comissionamento, Esse texto, o título dele é A Grande Comissão, porque Jesus nos deu esse comissionamento. Ele nos chamou para essa função. E ele diz que, além disso,
Nós devemos ensiná-los a obedecer tudo aquilo que ele nos ordenou. Só consegue fazer discípulo quem é discípulo. Eu não consigo ensinar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não sou. E o discipulado não é uma questão de saber, é uma questão de ser. Por isso, para eu fazer discípulo, eu tenho que ser discípulo. Mas para mim, o que mais chama a atenção é o final do texto. Jesus diz aos seus discípulos: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Já pensou que coisa maravilhosa a promessa que Jesus nos faz? Ele nos diz que ele vai estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, olha, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, não importa o problema que você esteja enfrentando, não importa que você se ache só, não, ninguém está comigo. Deixa de ser bobo. Vamos falar um goianês aqui, né? Deixa de ser bobo. Jesus disse que estaria conosco todos os dias e ele está. Por quê? Porque ele nos ama e porque ele é Deus. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.